Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Presta bem atenção, Deus é fiel na nossa vida. Irmãos, consagre o seu dia na presença do Senhor, deixa Deus tomar conta das coisas em nome de Jesus, porque Deus é fiel e está tomando conta de cada situação da nossa vida em nome de Jesus. Olha só, o que eu preciso entender? A bondade e a graça de Deus vai nos alcançar. Deus é soberano. A gente não estava falando ontem sobre o Amós, que ele falou assim, cai um pássaro na gaiola, na arapuca, se ela não tiver armada. Aconteceu alguma calamidade sem que Deus tenha ordenado, tenha permitido. Irmão, presta bem atenção. Entenda a soberania de Deus. E aí também Daniel falou assim, começou a clamar e o anjo veio porque ele procurou entender e nós precisamos procurar entender por que está acontecendo algumas coisas na nossa vida. Irmão, presta bem atenção. Conosco, presta atenção, conosco está o desafio, a luta. Não fala assim na palavra de Deus que Deus fez o homem certo, mas ele procurou invenção? Eu e você procura muita invenção para a nossa vida. Aí depois a gente não sabe nem da onde caiu do caminhão e não sabe nem da onde caiu as coisas, o que aconteceu. Então o que eu preciso entender? A solução está em Deus. O milagre que nós precisamos está em Deus. O que eu vou fazer? Buscar a solução em Deus. Mas eu estou passando tal desafio. Lembra que a gente falou do menino lá, do cego de nascença? Quem pecou, esse ou seus pais? Irmão, se não é para a glória de Deus, preste bem atenção. Tem coisa que acontece na nossa vida e eu não entendo. Então vamos entender a soberania de Deus? Vamos ler hoje Jeremias 18:1 até o 6, depois João 15. Presta bem atenção. A palavra de Yahvé do Senhor que veio a Jeremias orientando: dispõe, desce à casa do oleiro e lá receberá a minha mensagem. Primeira coisa que eu quero trazer para mim, para você, tem hora que eu preciso entender. Deus vai falar de uma maneira diferente. Deus fala de maneira didática para que eu e você aprenda e entenda o trabalhar dele diante de cada questão, diante de cada situação. Então, o que eu preciso fazer? Vai lá na casa do oleiro. Aonde é a casa do oleiro? Na casa do Senhor. Abre a tua Bíblia aí na tua casa, busca a Deus, ora. Por quê? Deus vai falar. Tem coisa que Deus vai nos mostrar de outra maneira e eu preciso estar preparado para viver isso da parte de Deus em nome de Jesus, para viver o cuidado, a graça e a misericórdia do Senhor. Presta atenção aqui comigo. Desci à casa do oleiro e eis que lá estava ele concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que estava formado estragou em suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então, Yahvé, Deus, dirigiu a sua palavra dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que, como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Irmão, o que eu preciso entender? Você acha que o vaso pegou e falou assim: Deus, eu não quero ser esse vaso, não. Você acha que o barro falou para Deus? Eu não quero ser esse vaso, não. Querido, presta bem atenção, deixa ele te formar conforme ele quer. Eu preciso deixar ele me formar como ele quer. Não há contentamento e alegria em fazer outra coisa que não seja estar na presença do nosso Deus. Não há alegria e contentamento de eu fazer coisa que não faz sentido. Eu preciso da presença do Senhor. Você precisa da presença do Senhor em nome de Jesus. Presta bem atenção. O que aconteceu? Contudo,
Desci à casa do oleiro, eis que ele estava concentrado na confecção de sua obra. Deus está concentrado em mim e em você. Como ele é soberano e ele é onipotente, tem todo poder, onipresente, está em todo lugar, ele cuida de, né? Deus é magnífico, né? E cuida de mim, cuida do irmão. Deus é poderoso, querido, ele está concentrado em mim e você. Às vezes eu estou passando um desafio, sabe por quê? Porque eu não estou querendo ser o vaso que Deus quer que eu seja. Eu estou chorando porque eu não quero ser o vaso, eu quero ser outro vaso. Querido, eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus. As coisas acontecem conforme Ele quer. Não adianta eu espernear. Você lembra do Jonas? O Jonas não esperneou, mas no final das contas não foi parar lá na onde Deus queria? E aprendeu o amor de Deus que ele estava querendo poupar aquelas pessoas. Você acha que Deus não quer guardar a minha, a sua vida? Claro que ele quer. Você não acha que ele quer cuidar? Então esteja nas mãos dele. Ó, aí versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Querido, o melhor lugar para quebrar é na mão de Deus. Lembra do Pedro? O Pedro falou: Jesus, se é o Senhor, manda aí ter contigo. Aí ele foi. Aí o vento balançou lá, ficou com medo. Aí afundou. Senhor, socorre. Estava na presença de Deus, querido. Em nome de Jesus, às vezes a gente se quebra. Às vezes, por quê? Porque somos barro, somos fraco, frágil, e a gente se quebra. Qual é o melhor lugar para quebrar? Na mão de Deus. Qual é o melhor lugar para eu quebrar? Nas mãos do Senhor querido. Preste bem atenção. O lugar para que eu quebre é nas mãos do Senhor. Não queira quebrar em outro lugar, porque em outro lugar não tem solução. O lugar que nós precisamos estar é nas mãos de Deus. Ah, mas quebrou, Deus vai me formar conforme Ele quer, vai restaurar, mas eu preciso entender, eu sou barro, você é barro, e nós estamos nas mãos de Deus, e diante de cada situação, Deus trabalha na nossa vida e nos refaz. Agora, eu fico falando, ô vaso, ô Deus, eu quero ser assim. Querido, ele vai formar eu para aquilo que eu sirvo. Ó, presta atenção. Não tem um vaso que carrega água? Tem. Não tem o vaso que carrega, põe flor nele lá? Cada vaso serve para uma coisa. Agora eu preciso entender. Não, eu quero ser do outro jeito. Aí, querido, não dá. O que que eu preciso entender? Viver debaixo da soberania de Deus. E nós estamos nas mãos de Deus e somos barro, e Ele pode nos refazer quantas vezes for necessário. Agora eu preciso entender e continuar nas mãos de Deus. Aí ele fala assim, ó continuando assim, ó. Porque acaso não poderei eu fazer como vós fez este modesto oleiro em sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Querido, nós somos barro na mão de Deus. Deixa ele te modelar. Viva a soberania dele. Está acontecendo tal coisa? Em nome de Jesus, a solução está em Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor e ele nos refaz em nome de Jesus. Ó, o João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ó, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda, querido. Eu preciso entender. E entrar na limpeza que Deus tem no banho. Você vai tomar banho? Vai. Então vai se limpar, não vai? Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Presta bem atenção. O que que eu preciso entender? O que me limpa é a palavra de Deus. Por quê? Porque eu tenho uma conduta, não tenho? Mas se a minha conduta está fora do contexto que Deus tem, se a minha conduta não está alinhada, então vem a palavra e me doutrina, vem a palavra e me dá direção. Eu estou indo fazer um negócio. Várias vezes Deus falou isso aqui com nós, não foi? Estamos indo fazer um negócio. Aí Deus fala: não, filho, volta não, você não sabe o que vai acontecer amanhã.
Aí a palavra deu direção, não foi? Do mesmo jeito, a mesma palavra que dá direção é a palavra que nos corrige para que a minha alma e a sua alma não vá para o inferno. Como é que vai acontecer? Minha alma vai para o inferno de uma hora para outra? Não. Eu entro em situação que vai me distanciando de Deus, vai distanciando, e daqui a pouco, ó, eu estou lá longe, tão longe. Por quê? Porque a palavra não está me alcançando. Deixa a palavra te alcançar. Ó, versículo, vós está limpo pela palavra. Então, todo dia nós precisamos da palavra. Não existe aquele vaso que, não, todo dia tem que estar na mão de Deus, em nome de Jesus. Ó, versículo 4: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se ele não estiver ligado à videira. Vós igualmente não poder dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unido a mim. Querido, as coisas vão acontecer, eu e você estando ligados, conectados a Deus. As coisas vão acontecer, nós na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então, para de achar que você vai fazer alguma coisa sozinho, vai resolver sozinho. Eu sou vaso, eu sou um ramo na videira, que é Jesus. Deus é o agricultor, querido, ele nos limpa. Se cortado e sair a planta lá, se uma planta, você tira lá, tem um pé de limão aqui, eu tô vendo aqui agora, um pé de limão. Aí eu vou e corto um galho ali que tá ali. Querido, aquele galho vai morrer. Fora das mãos do Senhor, nós morremos, não somos restaurados. Agora, nas mãos do Senhor, nós vivemos a limpeza pela palavra do Senhor e as coisas vão acontecendo em nome de Jesus. Nós vamos viver na grandeza de Deus e as coisas vão acontecendo. Ó, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada podeis realizar, não, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejar e vos será concedido, querido. Em nome de Jesus, você está entendendo? Permanece em Deus, pedireis o que quiser e desejar e vos será concedido. Às vezes você não quer um carro. Às vezes eu não quero um carro, não quero uma casa, um terreno. Não, eu quero que aquele problema que me assola seja quebrado. Aquela dor que não passa seja aniquilada. Aí eu fico tentando lutar contra Deus, contra a manifestação do Senhor. Querido, o que ele falou? Se permaneceis em mim e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Às vezes o desejo do seu coração é que aquele problema cesse. Você não aguenta mais, em nome de Jesus, querido. Presta atenção, deixa ele cuidar da sua vida, deixa ele te refazer conforme ele quer. Eu preciso deixar ele me refazer todo dia, ser limpo pela palavra e os frutos acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos clamar ao Senhor, que Ele é soberano, nós estamos na mão de Deus e Ele nos refaz. Se eu quebrar fora da mão de Deus, ai, ai, ai. Mas se eu quebrar nas mãos de Deus, Ele vai nos refazer em nome de Jesus. Então, o que eu preciso entender? Quebrado inteiro, eu preciso estar nas mãos de Deus, que é o lugar certo para nós estar, aonde nós devemos estar, ligados ao Senhor Jesus e viver o cuidado dele. Amém? Bora orar? Deus querido, Deus maravilhoso, Pai. Abre a nossa mente para viver a soberania do Senhor, Pai, diante de cada questão, diante de cada situação. Cobre-nos com o teu poder e a tua graça. Enche-nos da tua unção e da tua misericórdia. Aniquila a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Vem operando com o teu poder e a tua graça. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Opera com o teu reino e a tua justiça. Manifesta da tua graça e a tua misericórdia. Aniquila a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça em nome de Jesus. Deus, abre a nossa mente, Pai, para viver o cuidado, Deus, a graça e a misericórdia do Senhor em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.